Boa noite, tudo bem? Vou fazer aí uma demonstração de como que é uma aula do nosso curso inicial de mecânica de moto. É muito simples, tá? Fácil, principalmente para pessoa que nunca mexeu com mecânica, né? E a primeira coisa que a gente faz é começar pela metrologia, que é o sistema de medição. Então a gente vai usar todos os equipamentos que a gente vai fazer para quê? Por exemplo, onde que eu uso, Cleito, os equipamentos de metrologia? Um exemplo, eu tenho aqui um paquímetro, tá? Tem um paquímetro aqui, tá? O que esse paquímetro faz? Ele vai medir, tá? Em milímetros e centésimo de milímetros, tá? Então se eu pegar, por exemplo, aqui um cilindro que vai para uma retífica, tá aqui um cilindro. E ele tem aqui, esse aqui, por exemplo, você vai precisar fazer uma retífica. Então ele tem uma espessura. Então quando ele sai de fábrica, ele tem a medida standard. Então vamos falar assim da 150 cilindrada. Ela sai com 57,3 milímetros, tá? Então o que acontece? Quando eu vou fazer a primeira retífica, ele vai para 0,25, e eu vou precisar saber a medida para mim comprar o pistão, para mandar para a retífica já com o pistão comprado, tá? E eles ajustar o pistão mandando brunir o cilindro, né? Então eles ajustam aqui. Então eu preciso ter esse equipamento. Ah, Cleito, mas a retífica faz esse serviço? Faz. Mas quando eu faço esse trabalho e mando para uma retífica, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, ele custa R$50 mais barato do que eu mandar para a retífica e a retífica fazer todo o trabalho para mim. Então, quer dizer, eu já ganho aí R$50 só nessa brincadeira. Também onde que eu vou usar outras medidas? Por exemplo, quando eu for trocar os discos de embreagem, tem aqui, ó, disco de embreagem. Então, olhando a olho nu, tem mecânico, por exemplo, que nem sabe o que é paquímetro, tá? Vamos falar assim, os mecânicos raiz. Então, o que ele faz? Ele olha aqui assim, vê os frisos e fala assim, ó, esse aqui tá bom ou tá ruim. Só que, na verdade, ele tem um limite de uso. Quando, por exemplo, esse aqui é o da 150, quando ele sai de fábrica, tá? Ele tá novo, ele sai com aproximadamente 3 milímetros, né? E o limite de uso, ele é 2,6. Então, eu vou ver aqui, fazer a leitura, se ele tiver 2,6, eu tenho que substituir o disco de embreagem, tá? Como os separadores e o platô. Então, o que a gente faz? A gente vai aprender. Esse é um dos equipamentos, mas eu tenho vários. Eu tenho aí o micrômetro, eu tenho o torquímetro, que é para dar aperto nos parafusos, tá? Eu tenho o torquímetro de estalo. Eu tenho aqui, por exemplo, um relógio comparador também. Usa-se muito, por exemplo, na mecânica de moto não, mas, por exemplo, empenamento, né, de válvula, a gente vai verificar com o relógio comparador. Tem gente que até centraliza a roda com o relógio comparador, tá? Mas aí eu não tenho, eu tenho a ferramenta já para poder fazer a centralização de rodas, então a gente faz dessa forma. Então, Cleito, mas como que a gente vai aprender a fazer essas leituras, tá? Com o paquímetro. Então, primeiro de tudo, o paquímetro. É o equipamento que eu mais trabalho na mecânica, é o paquímetro, né? E depois aí o torquímetro, aí tem lâmina de aferição, tá? Então, tudo medido em milímetros, tá? Então, eu sempre, quando vou passar para as pessoas, eu sempre tento mostrar como que funciona, né? Então, eu vou passar aqui para você. Então, eu tenho um software, né, que vai simular um paquímetro, tá? E as ferramentas de metrologia. Aí quando a pessoa vem aqui para fazer a aula prática, ela tem que saber fazer leitura, né? Então ela só vai vir aqui, vai medir, vou falar para medir, mede, então a coisa costuma ser mais rápido, mais ágil, né? Então boa parte do curso dá para fazer de forma online, né? E aí depois você fazer só a parte prática, né? Eu tenho muitos alunos que fizeram assim, tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, deixa eu abrir aqui no meu sisteminha aqui, né? A parte dos controles, chamado de controle dimensional, tá? Então vou pegar aqui paquímetro.
O paquímetro que a gente vai trabalhar, se você não tem ainda nenhum conhecimento de medidas, eu vou dar uma explicada assim rapidamente, tá? Então eu vou abrir aqui para nós, né? Deixa eu abrir aqui paquímetro. Vou abrir aqui o programa. Aí eu vou mostrar rapidamente para você, né, como que funciona. Deixa eu ver aqui, eu entrei errado aqui. Que a gente vai trabalhar com o paquímetro de 0,05 em 0,05, tá? Então, deixa eu só tirar um aqui, porque aí o programinha aqui, deixa eu colocar aqui. Bom, vai aparecer aí a tela já para você ver. Vamos ver aqui. Ok, no chat que eu já prossigo aqui a explicação, tá? Do paquímetro, tá? Eu vou até dar uma movimentada aqui dele, né? Pra gente ver aqui, pra gente mostrar certinho. Tá tudo certinho. Pra mim poder explicar o que é o paquímetro. Ó, legalzinho. Ok? Bom, dá um ok para mim se está tudo ok, se está enxergando na tela tudo bonitinho, está dando para ver os números. Se tiver no celular, pode virar o celular ao contrário, né, na horizontal, que dá para ver melhor, tá? Então, eu vou explicar aqui para você, ó. É o seguinte, vou passar aqui o mouse, vai dar para ver direitinho. Então, eu tenho aqui essa parte aqui do paquímetro, a gente vai medir as partes internas. Então, quando eu vou fazer uma medida interna, eu vou usar essa parte do paquímetro. Quando eu vou fazer uma medida externa, eu vou usar essa parte do paquímetro, tá? Quando eu vou medir profundidade, eu vou usar essa haste do paquímetro, tá certo? Essa haste aqui. Então, eu tenho aqui no paquímetro essa régua fixa, que é uma régua semelhante a uma régua aí de escola, né? Então você tem aí, ó, a medida de 0 milímetro, né? Aí você tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, né, milímetro, 40, 50 e assim sucessivamente, tá? Então, isso aí. Então, aí nós temos aí 100, então quer dizer, se eu tenho 10 milímetros, se eu tenho 10 centímetros, eu tenho 10 milímetros, 100 milímetros. Então, vamos lá de novo, vou reformular. Se eu tenho 10 centímetros, eu tenho 100 milímetros, tá? Se eu tenho 1 centímetro, eu tenho 10 milímetros, tá? Para ficar bem claro. Então, e aqui, nessa parte de baixo, eu tenho o nônio, é onde eu vou fracionar o milímetro. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, tá vendo aqui esse zero aqui do nônio? Eu posso dividir isso aqui em até 95. 0,95. Então, ele vai correr 0,5. Então, 0,5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim sucessivamente até 95. Quando ele der 10 aqui, ele zera. Deixa eu ampliar aqui para você ver, ó. Se eu for aqui, ó, mais um pontinho aqui, ó, deu 1, porque aí você viu que o 10 aqui, ele alinhou aqui também, então quer dizer que eu tenho aqui. Então, esse zero aqui, ele corre do 0 até 1 milímetro, fracionando ele de 0,05 em 0,05, tá certo? Então, aqui eu tenho 1. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho 1,50, por quê? Eu percorri 1, percorri um tanto do 1, e não cheguei no 2. Então, quer dizer que eu tenho aqui, permaneço 1, vírgula. E depois da vírgula, eu vou ver qual número que alinhou aqui, ó. Qual que alinhou? O 50, tá vendo? Então, qualquer um desses nônios que alinham na parte de baixo, com qualquer um da parte da régua fixa, tá? Do nônio vai alinhar com a fixa, ele vem após a vírgula. Então, que alinhou aqui o 50, então é 50. Se fosse aqui, ó, se o 0 estivesse em cima do 2, ele seria 2, e o que alinhou do nônio embaixo seria o 0,00. Deu para entender isso daí? Se você entendeu, você fala assim, ó, Cleito, eu entendi.
tá? Fala assim, ó, eu entendi e pode prosseguir, porque eu já sei fazer a leitura do paquímetro, tá? Que aí eu vou mostrar para você como faz a leitura do paquímetro. Aí eu vou passar aqui algumas questões, eu vou pedir para você me responder qual é a leitura que eu tenho no paquímetro, tá certo? Aí você vai falar para mim, não, Cleiton, eu tenho X nessa leitura aí, tá? E lembrando que não sou eu que vou colocar nenhuma leitura, é o próprio computador que coloca, tá certo? E se você tiver alguma dúvida, você também levanta a dúvida que você tem, tá? Que aí eu já passo para você para mostrar. Aí a gente vai primeiro aprender a fazer a leitura, para depois para eu mostrar na onde você vai fazer essa leitura, tá certo? Então, Cleiton, entendi. Ok, entendi. Não entendi. Aí eu volto a explicar novamente, tá certo? Eu já vou colocar aqui já aqui para a gente passar a parte, tá? Então aí não sou eu que coloco, é a própria máquina que coloca. Aí a gente vai falar assim, ó, a gente vai ver que leitura nós temos aqui no paquímetro e a gente vai colocar a resposta aqui, tá certo? Eu vou colocar a primeira resposta inicial para você entender como que funciona, tá certo? Então como que funciona? Então vamos lá. Que leitura que eu tenho aqui? Então eu vou responder para você, explicando por que eu tenho essa leitura. O meu zero, ele está aqui, certo? Então ele percorreu 1, 2, não chegou no 3, certo? Então quer dizer que eu tenho 2, vírgula. O nônio que está alinhando, inclusive a máquina já até facilita aqui, ó, que o nônio que está alinhando é esse aqui, ó, onde tem essa bolinha aqui, ó. Ele está facilitando aqui para nós, tá? Então ela tem o 65. Tá? Então eu vou colocar 65. Então quer dizer que a minha resposta foi correta, tá aqui, ó. Porque eu percorri 1, 2, não cheguei no 3, então continua sendo 2, vírgula. E o meu nônio, ele vai alinhar aqui. Então ele deu 2, meu nônio está alinhando no 65, então é 65. 2,65. OK? Então agora eu quero que você responda aí para mim. Então eu vou clicar aqui em novo desafio, a máquina vai fazer um novo desafio. Pode responder para mim aí qual que é a leitura que eu tenho aí do paquímetro. Então, que leitura que eu tenho aí no meu paquímetro? Depois que você aprendeu a fazer essa leitura no sistema aqui, no paquímetro depois é mais fácil, tá? O pessoal até fala para mim, nossa, é mais fácil fazer no próprio paquímetro. Mas eu falo assim, para a primeira coisa você tem que saber fazer a interpretação de leitura do paquímetro, né? Aí depois nós temos outras leituras, paquímetro, micrômetro, torquímetro, relógio comparador, lâmina de aferição, né? Então, isso aqui é essencial você aprender. Então, se você for vir aqui na aula ao vivo aqui comigo, a gente vai fazer a aula dessa mesma forma, tá? Em sala de aula, explicando no passo a passo fazer a leitura dos equipamentos de metrologia. Pode me falar, ô José Carlos, quanto que tem de medida aí? 1,89? Não, ó. 1, tá correto, porque ele não chegou no 2. Agora o seguinte, o 1 tá certo. Aí o que você fez a confusão? Não é 89, porque o meu paquímetro ele vai de 0,5 e 0,5. Então aí você vai responder novamente. Então se eu tenho aqui 0,5 aqui, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Que medida que eu tenho aqui?
Pode colocar a resposta aí para mim. Porque esse paquímetro é de 0,05 em 0,05. Eu tenho paquímetro que também faz medida de 0,02 em 0,02, tá? Então, ou ele dá 0 no final, ou ele dá 5. Ele não pode dar outro número, a não ser esses dois, né? Ou 0 ou 5. Então, ele é 85, né? Ou ele é 90, ou ele é 80, né? Então, ele tem que terminar em 0, 5, né? Tem que terminar em 5 ou 0. Então, ele não pode dar 1,89. O 1, você sabe que está lá no 1 milímetro, está corretamente. Beleza. Agora, no nônio, o que ele deu de medida? E ainda, para quem... Assim, no que eu uso mais na mecânica, na oficina, no dia a dia, é o paquímetro e o torquímetro, tá? E lâmina de aferição para fazer regulagem de válvula, né? Não uso mais que isso. Micrômetro, relógio comparador, muito difícil eu usar, tá? Então, você que está querendo começar, eu já te aconselho você comprar um paquímetro aí. Eu te dou um site também, ele é baratinho. Você vai ter aí paquímetro de 50, de 60 reais, 65, paquímetro bom, né? De metal, né? Não vai ser um mitotoio, né? Mas vai ter um paquímetro aí para você já começar a praticar, usar ele aí no dia a dia. E depois você vai usar na oficina, né? Sabe qual que é a medida? Então, ali tá fácil. Então, ele, na verdade, ó, ele deu quanto ali? Ele deu 1. Então, se eu tenho 80 aqui, 85, 90, né? 95, 100, ele zeraria novamente, né? Então, para a próxima casa, ele ia fechar no 2, se eu tivesse aqui retinho, né? Então, eu tenho aqui 90 no nônio. Então, se eu colocar 90 no nônio, ele vai dar resposta correta. Tá certo? Passar para o outro exercício, você me responde. Pode responder. Que medida que eu tenho aqui no paquímetro? Ah, você falou que tem 0,5? Vamos lá. Quanto que eu tenho aqui na medida? Ó, eu tenho aqui, ó, 0, não chegou no 1, então ele continua sendo 0. Beleza, até aí legal. Agora, na ótica aqui, ó, se aqui for 0,50, esse aqui teria que estar alinhado, que era o 5, tá? Mas não tá. Então é 0,5, 10, 15. Então ele está alinhado no 15, ó. Olha lá. Então é 0,15. Tá certo? Vamos lá pro próximo desafio. Você vai bater, você vai pegar o jeitinho aí já, rapidinho. Então, aí que medida que eu tenho agora? Então, eu vou só dar uma facilitada aqui, ó, na medida, porque às vezes a pessoa não vê aqui o 0, né? E aí não fala, ó, se eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 5, tá? Aqui eu tenho que medida? Aí você vai colocar. Então, o 0 está em que medida? Está aqui. E o nônio está em que medida? Então, aí você vai me falar qual medida que está completa. Três e 35. Não, ó. Então nós estamos aqui, ó.
Aqui eu tenho 4, tá? Ó, então se eu tenho aqui 10, eu tenho 5 aqui, que é o segundo maior ponto, é de 5, tá vendo? Ó, aqui é 15, aqui é 25. Então eu tenho 4, ó. Então essa medida aqui é 4. Então é 4, vírgula, aqui, ó. O que tá alinhando aqui, ó, é esse aqui, ó. É o 70, tá vendo? Ele já coloca a bolinha aqui para alinhar, tá? Então é o 70 lá, 4,70. Vamos lá pro próximo. Que medida que eu tenho aqui, ó. Já vou dar até uma dica aqui. Aqui eu tenho 90, tá? Então aqui que eu tenho 85. Então aqui eu tenho 86, tá? Então ele já está aqui no 86. Falou que tem aqui o 86, pra você ter uma ideia. E o nônio está alinhado em qual? Fala para mim, o nônio está alinhado em qual? Que é o milímetro fracionado, né? Então ele está fracionado em 20 partes, né? E aí eu tenho uma parte aqui. Então o nônio está em que parte aqui? Aí você vai pegar aqui, ó. E tá aqui, ó, mostrando aqui, ó. A bolinha já tá até mostrando aqui, ó. Que número que é esse aqui? Fala pra mim aí, que número que é? É 86, né? Na verdade, 86,60, né? Já tinha colocado aqui o número 86. O nono é 60 mesmo, né? Ó, porque aqui é 90. Aqui é 85, aqui é 86. O 86 eu já tinha colocado aqui, ó. Então é 86,60. Então você já está pegando a manha do nônio. Então agora você coloca sozinho para mim aí. Qual a medida que eu tenho aí agora? É só para você ter uma orientação aqui, ó. Aqui eu estou no 110. Então, se ele está aqui no 110, que medida que eu estou aqui? Tá? Aí você fala para mim, ó, aqui é 110, né? Como aqui é 120, 130, 140. Se eu estou aqui no 110, essa aqui que medida que é? Aí é o que está marcando. O nono eu acho que já pegou a manha, onde está a marcação, né? A bolinha vermelha lá, a marcação vermelha já está mostrando onde está o nono. Então acho que ficou fácil. Você pegando a manha onde agora o zero tá pegando para fazer a marcação ali, acho que ficou fácil. Agora você pode responder tranquilamente aí. Ó. Vamos lá? Quanto que eu tenho de medida? Vamos lá, vou te dar uma dica, tá? Eu tenho aqui, ó, 110, que é o 11, né? Então, 110, que é 11 centímetros. Aqui eu tenho 115, ó. Então, o que aqui, ó? 115, 116, 117, 118, 119. Oh, 115, 105, oh, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Então, quer dizer que ainda meu zero, ó, ele está no 105. Não chegou no 106. Então, ele está 105, vírgula o quê? Meu nônio 0, 5, 10, 15. Certo? 15. Então eu tenho 105,15. Tá? Vamos pro próximo. Mais uma. Isso aqui eu vamos ver se responde aí para nós rapidamente. Para paquímetro. Lembrando que esse paquímetro aí é o equipamento de metrologia que eu mais uso na mecânica, tá? É o que eu mais uso, né? Para poder fazer um monte de medida, né? Para saber aí, até no caso, o freio hoje tem as marcações no friso, né? Mas você pode aí, além de medir o cilindro, medida de cilindro, medida dá para medir aí medida de rolamento, dá para fazer medida do caso da embreagem, que eu já havia mostrado, né? Platô, separadores.
Então o equipamento que a gente mais usa aí na mecânica é o paquímetro, tá certo? Às vezes você está confundindo ali, por exemplo, alguma coisa referente, porque você não enxerga o paquímetro num todo, né? E os exercícios mostram aqui, mas fica muito fácil a gente interpretar, por exemplo, aqui, ó. Aqui tá dando para ver já, que aqui eu tenho o 3, né? Aqui tá tranquilo, então, ó, o 3, 31, 32, 33, então aqui tá no 33, certo? 33. E aqui eu tenho 0,5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, tá? Então, olha lá, eu tenho 33,35. Mas vai falar assim, ninguém aprende da noite pro dia, tá? É um processo. Você vai pegando, você vai se familiarizando com o equipamento e faz aí, tá? Por exemplo, que nem você olhando aqui, você vê, ó, essa medida aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar uma outra medida aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, o paquímetro da avaliação. Ele vai mandar uma pergunta lá para nós aqui, ó. Que medida que eu tenho aqui? Tá vendo aqui, ó? Você não enxerga aqui o paquímetro inteiro, mas eu já sei que aqui tá marcando 4, ó, não chegou no 5, 95, tá vendo? Se eu pegar essa medida e colocar ele aqui no paquímetro, ó, ele vai dar aqui, ó. Vai dar aqui, ó. Vai estar aqui, ó, 4,95, que é idêntica àquela lá, ó. Tá aqui, ó. Tá desse jeito aqui. Lá, né? Então, pode ver, ó. É idêntico, ó. O jeitinho que tá lá, ó. Tá vendo? Parece até que o 0 tá em cima do 5, mas não tá. Ele falta 0,5 para poder tá alinhado. Então ele tem 4,95, ó. Tá vendo? Parece, ó. 4,95, ó. Correto. Mas é isso aí. A gente vai conversando. Passei para você o materialzinho para você, né? Tá lá também nas aulas gravadas, lá tem essa parte de metrologia, você baixa esse material, dá uma estudada inicialmente, né? E a gente faz depois mais uma aula para você ver do micrômetro. O micrômetro eu acho que é muito mais fácil que o paquímetro. O paquímetro da metrologia é o mais difícil que o pessoal acha. O resto o pessoal acha mais fácil. Tá ok? Então beleza, a gente vai conversando pelo zap aí e a gente vai finalizar agora a aula e você vai dando uma lida aí no material, vai dando uma estudada, tá certo? Então uma boa noite pra você aí, eu também vou encerrar por hoje, tá certo? Até mais.